Então, queridos, vamos continuar a nossa aula. Agora, dessa vez, dando, continuidade ao trabalho lá das placas tectônicas. Então, nós falaremos também a respeito da formação de cadeias montanhosas. Para isso, vocês abrirão aí no nosso livro, na página 17, e seguiremos até a página 25. A formação das cadeias de montanhas. Como acabamos de ver, as placas tectônicas se movimentam, certo? Já percebemos que elas podem se chocar, podem se afastar, podem se mover uma do lado da outra. Tudo isso pode acontecer com elas. Quando duas placas se chocam, por exemplo, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando cadeias de montanhas. São cordilheiras. Lembram lá da Cordilheira dos Andes? Que fica lá no Peru, desce, vai até lá embaixo, na América do Sul. Esse movimento de placas, se chocando, pode estar formando montanhas. Supõe-se que foi assim que surgiram as Cordilheiras dos Andes, no continente americano, dos Alpes europeus e do Himalaia, no continente asiático. Veja na figura 1.9 a localização da placa indo-australiana em diferentes momentos, ao longo de milhões de anos, até colidir com a placa euroasiática e formar o Himalaia. Observem aí, gente. Observe de baixo para cima. Olha, lá embaixo, no número 1, posição da placa há 71 milhões de anos. 2, posição da placa há 55 milhões de anos. 3, posição da placa há 38 milhões de anos. 4, placa indo-australiana em posição atual. Aí está o Himalaia, E acima vem a placa euroasiática. Em 4 momentos, essa placa indo-australiana em 4 momentos. Esse processo de aproximação da placa indo-australiana em direção à placa euroasiática continua até hoje e ocorre muito lentamente. Devido a isso, cada ano as montanhas ficam poucos centímetros mais altas. Que coisa bonita, né, gente, de se ver? De se entender. Coisa que a gente acha, assim, que não se move, que não... É como se fosse vivo, uma montanha ainda aumentando a sua altura. É como se fosse vivo. Aí vamos falar dos terremotos e dos tsunamis. Os tremores ou vibrações da superfície da Terra são chamados terremotos ou abalos sísmicos. Na maioria dos casos, esses tremores são muito fracos e só é possível percebê-los com auxílio de aparelhos. Mas alguns tremores são fortes o suficiente para serem percebidos por nossos sentidos e podem até causar grandes danos a construções. Nesses casos, pode ser ouvido um barulho parecido com o de um trem subterrâneo, explosões ou algo se quebrando sob o solo. O chão começa a tremer violentamente e depois para, deixando um rastro de destruição. Olha essa imagem, pura destruição. Em 2010, um terremoto de enormes proporções atingiu o Chile, matando mais de 800 pessoas e deixando 20 mil pessoas desabrigadas. Olha, gente, não dá nem para a gente ver as construções dessa área, tudo destruída. Lá atrás a gente vê alguns prédios, mas imagine a vida dessas pessoas, como ficou. Desastre semelhante aconteceu no Japão em 2011, quando, além de provocar milhares de mortes, um terremoto causou danos e, consequentemente, vazamento de radioatividade em usinas nucleares. Essa aqui que é a que corresponde à do Japão, A destruição provocada por terremoto no Japão em 2011. Em 2017, um terremoto de grande intensidade atingiu o centro do México. Aí veja nessa figura aí abaixo. Na ocasião, pelo menos 224 pessoas morreram em consequência dos desabamentos. Olha aí, é o trabalho de resgate em prédio que desabou do México. Os terremotos geralmente ocorrem na região de contato entre duas placas tectônicas. Duas placas em movimento podem ficar presas uma à outra, e em determinado momento, a força acumulada entre elas pode vencer a resistência
e liberar uma energia que é transmitida por ondas de choque, denominadas ondas sísmicas. Observe aí nessa figura abaixo. Essas ondas se espalham pelas camadas de rocha e provocam os terremotos. O ponto da superfície, que fica exatamente acima do ponto de origem do terremoto e recebe a energia originada dele, é chamado epicentro. Então, observe o esquema para entender mais ou menos como ocorre. O ponto de origem foi aqui embaixo, né? Esse lugar, esse ponto de origem recebe o nome de hipocentro. Mas na superfície, né, a parte correspondente da superfície que fica na direção de onde ocorreu o hipocentro, recebe o nome de epicentro. Aqui é o movimento das placas, né? Olha aí, uma subindo, a outra descendo. Esse movimento, né? Onde causou o ponto de encontro. E aqui são as ondas. As ondas vão se movendo aí, não é, pelas placas. Quando as ondas sísmicas ocorrem sobre os oceanos, observe que aqui é no continente, não é? Na área continental, de terra firme. Quando ele ocorre sobre os oceanos, né, embaixo das águas dos oceanos, enormes massas de água podem ser deslocadas, provocando ondas gigantescas, chamadas tsunamis ou maremotos. Vocês lembram aí dos tsunamis, né? Elas chegam a ter mais de 30 metros de altura. Isso equivale a mais ou menos a um prédio de 10 andares. E atingem velocidades de mais de 800 quilômetros por hora. Então, observe a figura. Olha aí, movimento de placas. Olha aí, uma plaquinha subindo, a outra descendo, né? Elas estão na mesma direção, se encontrando. Aí uma desce, a outra sobe. Ondas sísmicas provocam tremores no fundo do mar. Então, olha aí, o mar vai tremer lá em cima. Ao se aproximar da costa, a massa de água forma ondas gigantes. Então, olha aí o que acontece. As ondinhas. Aqui embaixo vai fazer o tremor, vai causar as ondas. E aí a onda fica gigante. E o que é que vai acontecer? Destruir, né, o que estiver perto. O tremor desloca uma grande massa de água para a superfície. Então, essa água vem e acaba fazendo o maior estrago, arrastando tudo. Não é possível prever com muita antecedência quando um terremoto irá acontecer, mas há alguns sinais que ocorrem momentos antes de um grande terremoto, como os tremores localizados e a liberação de gases por vulcões. Em alguns países com grande número de terremotos, como o Japão, medidas preventivas são tomadas. Então, lá já é tão comum eles enfrentarem o terremoto que as pessoas já são orientadas, desde criancinhas na escola, eles já são orientados a como agir de acordo com a situação. As construções são projetadas para suportar ao máximo os abalos, há sistemas de alerta e a população recebe treinamento para se proteger durante as emergências desse tipo. Como os terremotos podem ser seguidos de tsunamis, né? As pessoas que vivem na costa devem ser alertadas para que se desloquem até regiões mais altas, livres de inundação. Mesmo assim, terremotos e tsunamis são tragédias que podem provocar muitas mortes e destruição. Logo após o terremoto de 2011 no Japão, ocorreu um tsunami ao longo de sua costa, que causou 18.446 mortes e provocou o deslocamento de milhares de pessoas. A cidade de Natori, na província de Miyagi, foi uma das mais afetadas. Veja aí na figura. Imagine, gente, que desespero visualizar uma cena dessa. Olha, as ondas de tsunami atingem casas após terremoto na cidade de Natori, na província japonesa de Miyagi, em 2011. Imagina o desespero dessas pessoas. A ajuda mundial pode ser necessária para prestar atendimento às vítimas e reconstruir as regiões afetadas. Por isso, outros países devem exercer a solidariedade e colaborar, fornecendo ajuda humanitária às populações em situação de risco. O Brasil fica no centro de uma placa tectônica. Vocês lembram que nós falamos no início agora que onde ocorrem mais terremotos é nas regiões, nos limites entre placas, né, no encontro de placas tectônicas, é onde são comuns, né? Onde ocorram vulcões, terremotos.
nessas regiões. O Brasil ele fica no centro de uma placa tectônica, longe das regiões de encontro de placas. Como vimos, em locais onde as placas tectônicas se encontram, existe maior chance de ocorrerem terremotos de alta intensidade e com maior frequência. No entanto, pequenos tremores podem ocorrer com menor frequência em regiões de falhas geológicas, que seriam rupturas no interior da placa. Quando aquela placa não está totalmente inteira, não é? Ela pode ter rupturas, que aí pode ser chamadas de falhas geológicas, aí pode ocorrer os tremores. Toda a placa é recortada por pequenos blocos de várias dimensões. Esses recortes ou falhas funcionam como uma ferida que não cicatriza. Apesar de serem antigos, podem se abrir a qualquer momento para liberar energia. Costumam ser tremores de pequena intensidade, que geralmente nem são notados. Essas falhas estão presentes em várias regiões do país, né, do nosso Brasil. Além disso, às vezes é possível perceber em território brasileiro reflexos de terremotos que ocorrem em outros países da América do Sul. Assim como outros países, o Brasil tem centros de monitoramento de atividades sísmicas, que ocorrem em seu território e em outras regiões da América do Sul. Um dos locais que opera parte da rede sismográfica brasileira é o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Esse centro mantém um sistema de detecção automática constante de atividades sísmicas, e a divulgação desses eventos é realizada em tempo real por meio de mapas e listas. Estudaremos a seguir como essa detecção é feita. Em 22 de abril de 2008, um terremoto foi percebido na região sul do Brasil, gente, nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, lá embaixo, bem ao sul. E em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2014, outro terremoto atingiu a região de Montes Claros, né, em Minas Gerais. Em 2 de abril de 2018, um abalo sísmico com origem na Bolívia, olhe, fora do Brasil, foi percebido em São Paulo e em Brasília. Você chegou a presenciar alguns desses tremores ou chegou a ouvir sobre eles nos noticiários? Caso os desconheça, pergunte a um adulto que ele se recorda. Eu acho que vocês não vão lembrar, mas ele aconteceu, certo? Todos nós presenciamos, nós vimos passando nos jornais, é porque a gente acaba esquecendo. Ou quem sabe vocês estão lembrados, né? Mas ele ocorreu na Bolívia e foi sentido aqui no Brasil, em São Paulo e Brasília. Estudo dos terremotos. Vamos entender melhor. Por que que a gente sentiu aqui, né? Como é que sabe qual a magnitude desse terremoto, né? O grau, em que nível ele foi? Foi leve, foi forte? Dando leves pancadas em um móvel de madeira, ouvimos sons diferentes, dependendo de sua estrutura interna. Isso é, dele ser oco ou maciço. Vamos lá, bata aí na mesa de vocês, vocês vão perceber que os sons são diferentes. Bate em um lugar, bate em outro, vocês vão perceber a diferença. De modo semelhante, os cientistas estudam os terremotos, que são as ondas sísmicas, para obter informações sobre o interior da Terra. Esse estudo é feito com vários aparelhos. Um deles é o sismógrafo. Como é que ele vai saber, né, gente? Como é o interior da Terra se não dá para ir lá, se eles não conseguem ir lá? É através do estudo desses fenômenos, né? É de vulcões, é de terremotos. A partir de 1900, surgiram as principais escalas de medição de intensidade de terremotos que conhecemos. A mais conhecida é a escala de Richter, ou escala Richter, desenvolvida pelo físico estadunidense Charles Francis Richter. Quanto maior a intensidade ou magnitude de um terremoto, maior será o seu potencial de destruição. Mas o nível de destruição depende também de outros fatores, como a distância e a profundidade da origem do terremoto, as condições do terreno e os tipos de construção na região. A escala Richter atualmente varia de 0 a 9,5 pontos. O nível máximo da escala pode aumentar, pois depende do terremoto de maior intensidade ocorrido até o momento, né? Se acontecer um que tenha 10 pontos, 11 pontos, essa escala tem que ser acrescentada, né? Vai aumentando aí o nível, certo?
Desde a criação da escala, o abalo de maior intensidade já registrado ocorreu em 1960, gente, há quanto tempo? No Chile, e alcançou 9,5 pontos, né? 9,5 pontos. O registro dos abalos sísmicos e o mapeamento das falhas entre placas tectônicas ajuda a identificar áreas de risco. Assim, é possível estabelecer regras para a construção de habitações mais seguras e alertar a população quando há previsão de terremoto. No caso dos tsunamis, eles podem ser detectados com um pouco de antecedência, por meio de boias especiais posicionadas nos oceanos. Claro que esse trabalho acontece mais nas regiões, né, gente, onde são mais frequentes esses fenômenos, para colocar boias. Ó. Olha aí. Coleta de dados de registrador de sismógrafo por meio do uso de um computador. Isso aqui no Brasil, né? Em Londrina, no Paraná, em 2016. Agora é a vez dos vulcões. Os vulcões. Lembram lá do vulcão? Quem foi que nunca fez o vulcãozinho na sala de aula? Montou lá de barro, colocou bicarbonato. Estão lembrados, né? Tenho certeza que vocês fizeram isso aí. Os vulcões. Tão bom, né, de fazer essa atividade prática. Que imagem você cria em sua mente quando lê esta descrição? Toneladas de rochas derretidas com temperaturas superiores a 1.000 graus e nuvens de poeira e cinza que se espalham pela atmosfera. Tem como não pensar em um vulcão? Não se trata de um cenário de ficção científica, e sim de um vulcão em erupção. Olha aí que imagem, olha que fumaça, gente, que gases cinza, olha, nuvem de fumaça formada da erupção do vulcão Pueyue, no Chile, em 2011. Quase que não sai o nome. A quantidade de fumaça foi tão grande que impediu o tráfego aéreo na América do Sul por vários dias. Então, imagina, né? Quanta fumaça. Para entender o que acontece nos vulcões, imagine a seguinte situação. Uma pessoa sacode uma garrafa de refrigerante fechada. Em seguida, ela abre essa garrafa repentinamente. Você já sabe o que vai acontecer, não é? A pressão do gás fará o líquido espirrar através da abertura da garrafa. Quanto maior for a pressão dentro da garrafa, maior será a força com que o líquido transbordará. Os vulcões podem se originar de várias formas. Muitos surgem nas bordas das placas tectônicas. Por exemplo, um choque entre duas placas pode provocar o derretimento de parte de uma delas, formando grandes reservatórios subterrâneos de gases e magma submetidos a altas pressões. Mas o que é magma? O que é magma mesmo? Vamos observar aí o esquema. Alguns vulcões se formam quando uma placa desliza sobre outra e o atrito aquece e derrete a rocha. Vamos lá, aqui o vulcãozinho, uma placa na mesma direção, né? Indo ao encontro. Esquema de formação de um vulcão. O vulcão e as placas estão representados em corte. É como se tivesse cortado aqui ao meio. Sob a crosta terrestre, a porção superior do manto é formada por rochas derretidas, que é o magma. O magma pode subir até perto da superfície e, ao entrar em contato com a água subterrânea, provocar a formação de vapor. Se a pressão aumentar muito, o vapor acaba rompendo a superfície e então o magma é liberado. Depois de expelido do vulcão, o magma passa a se chamar lava. Então, a partir do momento que o magma chega em contato com a superfície, aí ele já recebe o nome de lava. A temperatura da lava varia de 700 graus a 1.200 graus Celsius. Veja na figura aí abaixo. Além de lava e cinza, o vulcão expele vapor de água e outros gases, como gás carbônico e gases de enxofre. Observa aí. Os vulcões também participam da formação de rochas no planeta. Ao esfriar, a lava transforma-se em rocha ígnea, como estudamos, né, anteriormente. Já lembram lá dos tipos de rochas? Rochas magmáticas ou ígneas, que são as rochas do resfriamento da lava, não é? Do magma. Rochas metamórficas e rochas sedimentares. 3 tipos de rocha que nós vimos.
Com o passar do tempo e a ocorrência dos processos de erosão e intemperismo, as rochas ígneas dão origem a solos ricos e férteis, já que as lavas e as cinzas são ricas em substâncias que servem de adubo para as plantas. Esse é um dos motivos pelos quais se formam cidades em volta dos vulcões, apesar de não ser seguro. É a chamada terra roxa, não é? Que vem dos vulcões. E é muito fértil. Olha aí, vocês estão vendo o esquema? Vulcões ativos do planeta. Há certa coincidência entre as regiões onde ocorrem terremotos e onde há vulcões ativos. Lembram que já falamos agora? Os vulcões ativos são aqueles que entram em erupção ou que apresentam outros sinais de atividade, como emissão de fumaça. O motivo você já sabe. Essas regiões ficam nas bordas das placas tectônicas. Mais da metade dos vulcões ativos está na região do Oceano Pacífico, no chamado Círculo de Fogo, uma faixa que abrange o sul do Chile, os Andes, a América Central, o Noroeste americano, a costa sudoeste do Canadá, o Alasca, o sul do Japão, o leste da China, as Filipinas, a Nova Guiné e a Nova Zelândia. No Brasil não existem vulcões ativos atualmente, mas há milhões de anos, quando o país se situava em uma área de encontro de placas, erupções vulcânicas originaram ilhas como a do arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Gente, nesse esquema aí, nesse mapa, né, do Círculo de Fogo, vocês podem perceber que essa região aí avermelhada, né, é chamada Círculo de Fogo, é a região onde ocorrem, né, os vulcões com mais frequência. Olha aí, onde eles estão mais presentes nessa área. Olha aqui, é onde tem vulcão ativo na superfície, certo? Olha que imagem. E aí, passaria por perto dessa imagem? Passaria, gente, correndo, né? Correndo para bem distante. Olha que coisa, que destruição. Nós iremos. Gente, então nós vamos responder a questão 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. Sei que vocês já, se não copiaram ainda, copiem no caderno de vocês e vamos marcar as alternativas corretas, ainda número 2. No caderno, indique as afirmativas verdadeiras. Letra A. A litosfera é formada pela crosta e pela parte externa do manto. Certo? Verdade ou falso? Verdade, né? A letra B. As placas tectônicas estão em constante movimento. Olha aí o que foi que a gente entendeu, o que foi que a gente conheceu nessas aulas. Verdade também, né? Letra C. A parte do manto formada por rochas derretidas é chamada de lava? É? Chamada de lava? Não, não é? Vai receber outro nomezinho, né? Ela só vira lava quando ela está na superfície, né? Quando ela sai. Letra D. Então, as verdadeiras, A e B. A letra D. A maioria dos vulcões ocorre nas bordas das placas tectônicas. Certo? Foi isso que a gente viu agora, né? Letra E. Terremotos têm mais chances de ocorrer em locais distantes das bordas das placas tectônicas. Certo isso? Tá não, né? Tá errado. Letra F. Os continentes e o fundo dos oceanos fazem parte das placas tectônicas. E aí? Fazem? Sim, né, gente? Fazem sim. A letra G agora. O choque entre duas placas podem formar cadeias de montanhas? Sim ou não? Sim, certo também. E letra H. O deslizamento de uma placa tectônica sobre outra pode provocar terremotos? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá conferir suas letras que foram verdadeiras, né? Letra A, letra B, letra D, letra F, G e H. Muito bem. Terceiro. Tanto os tsunamis quanto os terremotos costumam ocorrer. Indique a única resposta certa, tá bom? Vamos lá. São 4 alternativas.
você só vai marcar uma alternativa correta. Quanto os terremotos costumam ocorrer. Tanto os tsunamis quanto os terremotos costumam ocorrer. Letra A. Em regiões situadas no centro de uma placa tectônica. Será que ocorre no centro de uma placa? Letra B. Devido à movimentação das placas tectônicas. E aí? Letra C. Devido a erupções vulcânicas nos continentes que provocam deslocamento do magma na direção do litoral? Ou letra D, pelo aquecimento das águas dos oceanos. E aí? Como a gente pode marcar, gente? Qual a resposta certa? A, B, C ou D? Vai ser o quê? Os tsunamis e terremotos costumam ocorrer. E aí? É devido a quê? Letra B. Marcou certo quem fez letra B. Agora vamos à quarta questão. Ao contrário do que acontece em países como o Japão ou Chile, os terremotos observados no Brasil são, em geral, de baixa intensidade. A que se deve essa diferença? E aí, gente, por que que os terremotos do Brasil são de baixa intensidade? Vamos lembrar? Onde é que o Brasil fica localizado? Nós já sabemos que os lugares mais frequentes, né, onde ocorrem terremotos e tsunamis, né, vulcões, vão ser nas bordas das placas, não é? Mas nós já entendemos que o Brasil não fica em borda de placa, ele fica no centro de uma placa. Então, por isso que os terremotos observados aqui no Brasil são de baixa intensidade, que é o contrário do Japão ou Chile, certo? A questão 5. Observe o mapa das placas tectônicas e responda por que os países mais atingidos por terremotos na América do Sul são Equador, Peru e Chile? É praticamente a mesma resposta. Esses países, onde é que eles ficam localizados? Próximos às bordas das placas tectônicas, certo? Então, devido à localização deles, próximos às bordas das placas tectônicas. Então, estamos concluindo nossa atividade, gente? Temos pronta, né? Nossa atividade já está ok, certo? Então, confiram aí no caderno de vocês, corrijam, volta o vídeo se precisar e vamos lá. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho, fiquem com Deus.